Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Terminamos a leitura de Jó esta sexta-feira. E vamos iniciar Eclesiastes, né? Jó, capítulo 42. Vamos ler apenas 10 versículos. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos. Pai, bendito é o teu nome, nós te glorificamos e te adoramos pela tua palavra, que é santa, que é pura, que é verdadeira. Nós clamamos esta noite, nós precisamos te ouvir. Nós clamamos a ti, como oramos através desse cântico: aquieta a minha alma. Vem falar comigo. Nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Para mim um privilégio santo poder concluir esse livro. E eu estou me colocando com muito temor e tremor, porque não é um livro fácil, em absoluto. E eu espero que, de fato, o Senhor possa nos levar a um grande ganho esta noite, amém? Mas
Santo Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, diz o seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. E mais adiante ele completa dizendo: não procureis entender para crer, mas crede para que possais ver. Amém? Ainda sobre a questão do que inquieta o nosso coração, e sobretudo sobre o sofrimento, eu quero também citar John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, aonde ele disse: eu nunca poderia crer em Deus se não fosse pela cruz. No mundo real de dor e injustiça, como se poderia adorar um Deus que fosse imune a ela? Mas Cristo sofreu a maior de todas as injustiças, e por isso Ele pode nos entender. Amém? Irmãos, o livro de Jó, com certeza, é um livro que fala sobre o sofrimento, mas o sofrimento não é o centro do livro de Jó. Com certeza, irmãos, ele não simplesmente mostra que sofremos, mas ele põe um grande questionamento. Todos nós que estamos aqui, às vezes você não falou do seu sofrimento, mas você já pensou do sofrimento alheio, de uma pessoa que você considerava boa, de uma pessoa que você considerava não merecia estar passando por isso. E eu garanto que ninguém precisava perguntar, mas a sua mente já escalou uma série de pessoas que você pensava, esse merecia. Por que não é com ele que está acontecendo isso? E com isso nós estamos expondo o nosso senso de justiça. Aqui no livro de Jó nós temos muito disso. O nosso senso de justiça e a nossa busca de entender o que é justo e o que é injusto. Quem cada um merece, como é feita a retribuição. E estamos aqui no epílogo desse livro, maravilhoso, né? Depois de Deus ter falado com Jó, é um livro poético de 42 capítulos. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Jó, mas realmente é uma pessoa que foi muito inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque você sustentar um argumento em poesia por tantos capítulos, irmãos, tem que ser um gênio. E existem coisas, né? Vocês me perdoem a empolgação às vezes com a língua original, mas existem coisas, irmãos, que, né, talvez eu vou dizer algo que os médicos vão me entender, né? Quando alguém passa por uma cirurgia, nós todos olhamos assim, que bom, sarou, foi feita a cirurgia, deu tudo bem. Mas se você é médico, você não se encanta só com o resultado. Você, né, se der a oportunidade de você ver, você vai assim, foi bem feita. Nossa, quem fez essa cirurgia aí, usou uma técnica muito boa. Rapaz, esse cirurgião é bom. Tem coisas que quando a gente conhece, você aprecia melhor. E com isso eu quero te incentivar.
estude a palavra de Deus. O resultado, o fruto dela já é bom demais. Mas à medida que você a estuda, irmãos, você terá ainda mais prazer e mais alegria. Amém? Então, para a gente chegar aqui no fim, vamos fazer um resumão de Jó? Capítulo 1 e 2 começa com prosa. E aqui no capítulo 42 também é prosa. A ideia é como se fosse mesmo a introdução e a conclusão. E do capítulo 3 até o 41, poesia. Poesia de um hebraico muito difícil, porque é um hebraico antigo, irmãos. Eu não sei vocês, quando estudaram literatura na escola, interpretar um texto em prosa é uma coisa, em poesia, sangue de Jesus tem poder, dá trabalho. E nos 2 primeiros capítulos, irmãos, aparece então, é um livro que não começa na terra, é um livro que começa no céu. Deus se reunindo com os seus filhos. E a ideia aqui desta reunião dos filhos de Deus não era uma festa no céu, irmãos. A ideia aqui é que é um tribunal. O tribunal de Deus está estabelecido, e essa ideia de filhos de Deus ali são as autoridades de Deus em cada região que estão se apresentando para prestar contas diante do tribunal de Deus. E você vai ver lá que no meio dos filhos de Deus apareceu o Satanás. E apesar da nossa Bíblia em português colocar Satanás, que para a gente vai soar como nome próprio, não é isso que o livro de Jó quer de fato demonstrar. A forma do texto original quer enfatizar o título que esse nome representa. Porque Satanás significa o acusador. E aqui é como se fosse um cargo mesmo. Daquele que acusa. Eu creio que quem é da área do direito vai chamar isso de promotor. É isso? Estou certo? Então, perdão, não quero ofender ninguém, mas o título dele é esse, é o promotor. Até porque nos julgamentos, nessa época, irmãos, não existia a figura do advogado. Os julgamentos começavam quando alguém aparecia com uma queixa. E quem tinha uma queixa virava o promotor. E você vai ver nesse texto que quando Satanás aparece ali, o texto não diz, estava lá Satanás, diz assim, e também. Vamos dizer aí também, diga também. O acusador se apresentou no meio deles. Porque esse também, irmãos, faz muita diferença. Esse também, queridos, não está querendo dizer que está tudo bem, ó quem é que estava lá. Não, esse também é um susto. Esse também é dizendo assim, sabe quando você conversa com alguém e diz assim, você não acredita quem estava lá. Ele quer dizer isso, tinha um convidado inesperado. Se você foi criança e assistiu a Disney, a Malévola apareceu no dia de ver a que viraria a Bela Adormecida. A ideia é essa, assim, o que esse ser está fazendo aqui. E quando Deus pergunta para ele de onde você veio, é como se Deus estivesse perguntando o que você está fazendo aqui. E ele diz, eu vim de rodear e passear na terra, Na nossa cabeça, passear é muito diferente, Eu passeio com a minha esposa, eu dou a mão para ela, E nós vamos sair de mãos dadas passeando, mas essa não é a ideia. Esse rodear, irmãos, esse rodear é um termo técnico para capitães do exército. Esse rodear fala de
procurar, de você andar ostensivamente e caçar. Lembra quando 2 Pedro diz que o diabo anda como o leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está caminhando sem propósito, ele está caçando quem ele possa tragar. Ele está procurando, escavucando uma vida para ele matar, roubar e destruir. Agora, esse passear, irmãos, esse passear está relacionado lá com Gênesis, que diz que o Senhor passeava no jardim do Éden. Porque esse passear está falando de um rei, que ele está caminhando no seu território para tomar posse dele e procurar qualquer possibilidade de rebelião e poder destruir isso. É o mesmo termo quando Deus diz para Abraão: percorre a terra que eu te darei por herança. Porque essa ideia do percorrer, do passear, é essa: você vai caminhar e toma posse. É essa palavra que é passada para Josué, quando Josué diz que nós agora vamos percorrer a terra já era deles, mas eles não tinham percorrido, se não percorreram, não tomaram posse. Satanás está dizendo para Deus que Adão pecou, e no dia que ele pecou, essa terra se tornou minha. Você está lembrando do dia que Satanás disse para Jesus na tentação: te darei os reinos dessa terra. E Jesus não protestou, ele: os reinos não são teus. Porque quando o homem pecou em Gênesis 3, irmãos, essa terra foi dada a Satanás. Satanás está dizendo para Deus: você não gosta que eu esteja aqui. Eu não sou bem-vindo, mas legalmente eu vou comparecer aqui, porque a terra me pertence. E é nessa hora então que Deus vira e diz assim: você viu o meu servo? Diga aí, meu servo. Mas diz aí com a boca cheia, diz aí, meu servo. Meus irmãos, nossa ideia de meu servo é uma coisa assim muito rebaixada, não é? Mas esse meu servo, Deus está dando uma autoridade para Jó. Deus está dizendo: eu tenho alguém que é meu, que está lá. Eu tenho um oficial meu que está lá. Sabe o que ele está dizendo para Satanás? A terra não é sua, porque eu tenho um homem que me quer. Eu não sei se nos dias de hoje nós temos tribunais no céu. Mas se hoje Satanás se apresentar lá, o Senhor poderá dizer: eu tenho um povo nessa terra que me quer. Você viu o meu povo, a minha igreja? E ele vai poder citar nomes.
E eu espero que Ele cite os nossos nomes. Eu tenho servos e servas, filhos e filhas, que estão buscando a minha vontade. E é aí então que Satanás faz a sua acusação. Ele te adora, não é de graça, né? E a palavra ali é de graça mesmo, nessa ideia da graça. Ele acusou de que Deus paga os seus adoradores. Isso não é uma relação de amor, isso é uma relação comercial. Ele tem salário. É isso que o diabo está dizendo. Irmãos, você acha que Deus precisa dar satisfação para Satanás? Tem um irmão aqui querido que, se você tiver conversa fiada com ele, vai dizer assim: conversa. E quando Satanás diz isso, eu fico pensando: por que é que Deus não virou para você? Conversa. Deus fez isso porque Ele é misericordioso. Ele não fez isso por causa dele, Ele fez isso por causa de nós. O livro de Jó, irmãos, é para nós uma garantia que nos dá liberdade de sermos abençoados. Porque nós não somos adoradores de aluguel. Nós não somos adoradores de salário. Nós adoramos em espírito e em verdade, porque nós o amamos. Estamos juntos, queridos? E assim começa esse desafio. E Jó perde tudo, não é? Perde tudo, perde seus filhos. Tem outra reunião no céu. Deus diz de novo: você está vendo? Você me fez afligir Jó de graça, porque ele permaneceu justo. E Satanás disse: pele por pele. Sabe o que é que a gente ama mesmo? É a gente mesmo. Então temos a segunda aflição. Ele fica enfermo. Irmãos, que luta, né? Que luta. Acho que ninguém aqui queria estar na pele de Jó. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção no louvor hoje. Porque eu fiquei pensando: cantar fere o meu coração com uma ferida de fome por ti, com uma ferida de sede por ti. Depois da gente ter terminado de ler o livro de Jó, é muita ousadia. Eu espero que você esteja cantando com consciência das realidades que nós estamos pedindo. Que você fez uma oração nesse culto. Fere meu coração. Você deu liberdade para Deus. Não deu? Ah, irmãos, que coisa, hein?
Na primeira, quando ele perde tudo, os seus filhos morrem e ele adora. Se a gente fosse falar só dessa oração, né? Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Na segunda, quando a mulher dele diz: morre. Que a gente tem que lembrar que essa mulher perdeu os filhos e perdeu tudo também. E ela não aguenta mais ver aquele sofrimento e vira para ele, morre, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele adora de novo, dizendo: recebemos o bem de Deus, não receberemos dele também o mal? E aí então chegam os amigos de Jó. Tá bom de amigo ele, né? Nós temos 3 rodadas de discurso. Irmãos, começa leve, começa pastoral. Por 7 dias eles ficam calados, de tão assustados que eles estão. E esse é um livro que fala de amizade. Eu não sei você na sua vida, irmão, mas eu às vezes na minha vida passei por situações em que às vezes eu pude falar para algumas pessoas: você foi uma grande ajuda para mim em tempo de aflição. E eu ouvi uma vez um irmão me dizer assim: não entendo essa ajuda, porque eu nunca te disse nada. Eu falei: pois é, o seu silêncio me ajudou. Não sei se tivesse falado ia me ajudar alguma coisa, mas está ali, quietinho, me ajudou demais. Depois de 7 dias, é Jó quem rompe o silêncio e começam os discursos com uma teologia clara. Se você é bom, você recebe o bem. Se você está fazendo algo errado, alguma coisa ruim vai acontecer com você. Jó, confessa o que é que você fez de errado. E para cada uma dessas coisas, Jó responde. E o trem vai ficando violento. Quando chega na última rodada, irmãos, até acusar ele falsamente, acusar: você é adúltero. Tu é rico porque tu roubou, foi do órfão da viúva. Tu perdeu teus filhos porque o ímpio não terá descendência. Olha, essa doeu, hein? Jó chega a chamar esses amigos dele de consoladores miseráveis. Já teve um consolador miserável na sua vida? Irmãos, eu já ouvi cada comentário em velório da pessoa tentando consolar o outro, que é assustador. Mas sabe o que eu acho lindo no livro de Jó? O livro termina, eles continuam amigos. A amizade permanece. Como isso é bom, irmãos. Como isso é maravilhoso. Após essas 3 rodadas, eles cansam de falar a um silêncio. Tem o Eliú, né? Eliú para de acusar Jó e diz: olha, quem sabe o sofrimento não é porque você pecou, mas é Deus querendo te livrar de pecar. Eu acho que essa é uma explicação que a gente faz muito, né? Alguma coisa dá errado, a gente já diz assim: reclama não. Deus pode estar te livrando de alguma coisa. E a esses dias eu ouvi falar de um pastor que perdeu o voo, e ele tinha que pregar lá em Manaus. Ele ligou e falou assim: irmão, perdi o voo. Ele falou assim: irmão, deixa eu te explicar.
o avião que o senhor vinha acabou de cair. Nós acabamos de receber a notícia aqui. Por algum motivo, Deus o livrou de estar ali, não é? Eliú foi a explicação que ele deu. Segunda explicação que ele deu: às vezes Deus quer te ensinar alguma coisa. Essa explicação a gente usa até hoje também, não é, irmãos? Olha, presta atenção. Deus pode estar usando essa situação para te ensinar alguma coisa. E eu penso que a explicação de Eliú está mais correta, porque Deus não repreendeu Eliú. E quando todos eles se calam, então Deus se manifesta num redemoinho. A partir do capítulo 36, se não me falha a memória, nós temos Deus se manifestando no redemoinho. E Deus vai falar com Jó. Eu não sei vocês, mas quando eu li Jó a primeira, segunda, terceira vez, sei lá quantas vezes que eu li, as primeiras aí, que eu chegava nessa parte que Deus falava com ele, não entendia. E eu esperava, assim, eu acho que está me faltando muito entendimento, que eu não estou entendendo as explicações que Deus está dando para Jó. Por muito tempo eu fiquei encucado para assim, eu acho que Deus não está explicando nada para Jó. Até o dia que eu entendi, irmãos. E sabe que conclusão eu cheguei quando eu entendi? Deus não explicou nada para Jó. Nada. Você encontrou na sua leitura alguma explicação de Deus para as perguntas de Jó? Você encontrou? Deus explicou. Ô Jó, qual foi sua pergunta número 10? Vou te explicar. Não, ele não explica nenhuma. Sabe o que Deus faz com Jó? Deus faz 70 perguntas para Jó. Deus se manifesta, você tem muita pergunta, então vou te fazer as minhas. Aí você me diz se você responde. A primeira dele já é a clássica que a gente mais gosta, não é? Aonde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Começa aí. Aonde estava você quando eu fiz limites para o mar? Quando eu quebrei o orgulho das suas ondas? Ei, você é capaz de manter as estrelas juntas? A pôr cada uma no seu lugar? E ele começa a falar das leis do universo, das constantes do universo. Depois ele entra no mundo biológico. E aí, Jó? Você consegue determinar as estações corretas? Você sabe qual que é a hora da serva parir? Você consegue dar comida para os leõezinhos? Deus chega a perguntar para Jó: quer ser Deus um dia e estabelecer sua justiça? Quer você hoje ser Deus e aí você decide quem é o perverso que você vai punir? Qual é a sentença que você vai dar? Eu não sei vocês, mas eu já pensei várias vezes: ai meu Deus, se eu fosse Deus por um dia. Estava todo mundo lascado, a começar por mim, o trem ia virar uma baderna. Já pensou, irmãos? Pensa aí na sua vida. Se a justiça de Deus chegasse imediata na nossa própria vida,
nas vezes que você mentiu, nas vezes que você, não sei, não vou enumerar aqui, porque pensa você aí em tanta coisa errada que você já fez, e que a gente podia ter sido fulminado, mas não é que Deus, no seu infinito amor, manifestou a sua misericórdia e nos deu a graça de estarmos vivos aqui sentados? Deus não dá explicação para Jó. Deus se manifesta a ele. Deus mostra a grandeza dele para Jó. Deus diz para Jó: você pensa que eu sou seu colega? Eu não sou. Você pensa que eu sou ídolo? Eu não sou. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus que criou todo este universo. E você precisa ter uma noção da minha grandeza. Nós meditamos essa semana, enquanto grupos pequenos, na oração de Paulo aos Efésios, que começou na abertura desse culto, e essa oração continua assim: oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam ver. Oro para que vocês tenham espírito de revelação e de sabedoria. Jó chega a essa conclusão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, João capítulo 1, verso 14, diz sobre a encarnação de Cristo Jesus. Nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Mas uns versículos na frente, no versículo 18, vai dizer assim: que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que estava no seu seio o revelou. Vamos dizer juntos, diga aí, revelou. Ah, irmãos, mas essa palavra aqui é muito especial. E se você é um estudante da Bíblia, os pastores, né, você conhece essa palavra exegese, né? Esse termo aqui, traduzindo por revelação, é literalmente exegese. É porque nós só temos isso como substantivo, aqui ela está como um verbo. Está dizendo, Jesus exegesou Deus, Pai. Se é assim que dá para traduzir isso. Sabe o que está dizendo? Ele explicou Deus para nós. Ele pegou as coisas ocultas de Deus e tornou visíveis, tornou compreensíveis. Em João 14, um dos discípulos diz para Jesus: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco, como você tem coragem de me pedir, mostra-nos o Pai? Mas isso nos ensina o porquê da oração do apóstolo Paulo, porque você pode estar enxergando aqui fisicamente, mas o seu coração continua sem ver a grandeza, a glória de Deus. Paulo chega a dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Jó viu, num redemoinho, a grandeza de Deus. Deus é grande, é cheio de glória, Ele é real. A explicação não resolve a minha dor, mas a grandeza de Deus engoliu a minha dor. E Paulo está dizendo, você precisa não só ouvir, você precisa não se relacionar com Deus por tradição, por cultura, por comodismo, por conformação mental. Você precisa tocar na sua glória. Você precisa ter a sua experiência real com o Senhor. O seu coração precisa ser iluminado e você precisa ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Porque Ele está dizendo aqui, irmãos, que nós somos transformados à medida que nós vemos a glória dEle. A cada vez que o Senhor manifesta a sua glória, você é transformado. Explicação não nos transforma, irmãos. Quem nos transforma é a presença do Senhor. Tem gente que gosta de explicação, mas explicação não resolve o seu orgulho, explicação não te dá poder para vencer o pecado. A presença de Deus tem poder para fazer isso. João deixa isso claro na sua carta, quando ele diz sobre aquele dia glorioso, ele diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Ele começa esse versículo dizendo, não sabemos, mas sabemos de uma coisa, seremos semelhantes a Ele. A dinâmica cristã é muito simples. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você obedece, você percorre. Enquanto você percorre, você vai ter visões de Deus. Olha a vida de Abraão, quantas vezes você vai contar a frase dizendo, o Senhor lhe apareceu. Irmãos, eu quero terminar falando de Lucas, capítulo 24. No caminho de Emaús. Os 2 discípulos do caminho de Emaús estão diante da maior injustiça que houve. Porque a maior injustiça não é o que acontece com Jó. Jó vivia reto na luz que ele tinha, mas Jesus é o Filho de Deus, santo, 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 sem pecado. E ele sofreu a maior injustiça que poderia acontecer naquela cruz. Mas Deus é aquele que da injustiça gera bênção e benefício. Ele fez assim na vida de José, ele fez assim na vida de Jó, e ele fez assim de forma cabal na vida de Cristo. Estamos juntos? Mas naquele momento da injustiça, aqueles 2 discípulos caminhavam sem entender. Para eles, o mal havia triunfado. O Messias esperado morreu naquela cruz. Como pode ser? Não estamos entendendo nada. Acabou tudo. E então Jesus começa a caminhar com eles. E aqui é a segunda vez no Novo Testamento que aparece esse termo que a gente falou, a exegese. Aqui diz que Jesus começou a explicar, começando na lei, nos salmos e nos profetas, que o Cristo deveria sofrer para entrar no reino e na sua glória.
E quando eles chegam em casa, Jesus faz que vai adiante. Jesus é demais, não é, gente? Ele faz como quem vai adiante. Eles dizem: fica, Senhor, já se faz tarde, entra. E Jesus aceitou aquele convite e ele entrou. Me perdoem se eu me emocionar, mas ali naquele momento, eles partem o pão. E na hora que eles partem o pão, eles reconhecem que é o Senhor. A explicação, irmãos, pode arder no nosso coração, mas é na comunhão, na presença de Deus, que a nossa vida é transformada. Eu não tenho uma explicação para o seu sofrimento. Deus nem sequer explicou para Jó o que os céus falavam sobre ele. Mas Deus disse: eu estou contigo, eu sou grande. A vida é mais complexa do que você possa entender. Simplesmente confia em mim. Jesus nos disse: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Se coloque em pé. Se você deseja vir aqui à frente com essa única oração: Senhor, eu estou cansado de explicações, eu quero te ver, mostra-me a tua glória. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, respondendo a essa palavra, dizendo: Senhor, eu quero te ver, mostra-me a tua glória. C.S. Lewis disse: se Deus nos desse uma explicação para cada dor, Ele satisfaria o nosso intelecto, mas deixaria o nosso coração vazio. Mas porque Ele nos dá a sua presença, em Jó, no redemoinho, em Cristo na cruz, e no Espírito dentro de nós, Ele não apenas pacifica nossa mente, mas cura a nossa alma. A resposta de Deus para a injustiça do mundo não é uma tese, é o Emanuel, Deus conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos de fato ver o Senhor. A tua palavra não nos garante explicações, mas ela diz que no dia da angústia, o Senhor é socorro bem presente. Senhor, dá-nos o consolo da tua presença. Dá-nos uma visão da tua glória, para que nós possamos entrar de fato na herança que nos foi prometida, de sermos transformados à tua imagem a cada dia. Nós confiamos em ti no nosso sofrimento e na nossa dor. Nós não entendemos, mas nós cremos em ti mesmo assim, porque tu és o Deus soberano que tudo pode. Tu és sábio e tu nos ama. É o nosso clamor. Abre os olhos do nosso coração. Nós queremos te ver. Mostra-nos a tua glória, para que a nossa vida seja transformada e a nossa alma seja curada. Em nome de Jesus. Amém.